é o nosso Deus. Amém. Louvado seja Deus. Obrigado aí, Natália e Alonso, que me auxiliaram aqui. Pastor fazendo solo aqui, não dá, né? Valeu. Obrigadão. Né? Que Deus abençoe. Tá joia. Irmãos, nós vamos estar dando um estudo hoje, baseado lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 11 e verso 12. Então, 1 Timóteo 6, 11 e 12. E o tema da nossa conversa hoje é como combater o bom combate. O bom combate. Como lidar com o bom combate. O que o apóstolo Paulo nos ensina sobre esse tema, sobre essa questão. Tá bom? Então eu quero ler aqui 1 Timóteo capítulo 6, verso 11 e 12. Eu vou ler outras passagens depois, à medida que nós estivermos explicitando o texto aqui. 6, 11 e 12. Diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. É esse o texto que nós estaremos explicitando nesta hora. A epístola de Paulo a Timóteo, ou seja, a carta, é uma carta de encorajamento, mas é uma carta também para corrigir algumas distorções, alguns problemas que haviam, né? Nós poderíamos perguntar: o que é o bom combate? O que é o bom combate, né? Paulo usa essa metáfora, combate, né? Mas o que isso significa? O que aquilo tinha a ver naquele contexto para a vida de Timóteo e para as ovelhas as quais Timóteo certamente pastoreava, né? Combate é a luta, combate é enfrentamento, é estar guerreando contra um inimigo. Nós lemos aqui o Salmo 140 que fala da luta, do enfrentamento, né? E esse enfrentamento não é com outra arma, senão com o Evangelho. Então, lutar o bom combate é lutar com as armas certas, e lutar o bom combate é lutar com o Evangelho, é enfrentar a vida com o Evangelho, é enfrentar as trevas com o Evangelho, é enfrentar a maldade com o Evangelho, é enfrentar o pecado com o Evangelho, é enfrentar o mal com o Evangelho. Então, e Evangelho significa o quê? Boas notícias. E hoje, certamente, se você ligar, eu vou falar o nome, CNN, Rede Globo, os meios de comunicação, dificilmente você vai receber uma mensagem do Evangelho. A gente só está com más notícias, péssimas notícias, né? Alguns canais de TV, às vezes, tem até alguns programas que se dizem evangélicos, mas eu fico até temeroso que alguns deles, de evangelho, se a gente der uma espremidinha ali, não acha quase nada. Acha quase nada. Lamentavelmente está assim. Não tem Bíblia, não tem fidelidade às Escrituras. Então, é complicado. Então, hoje, você precisa desse livro aqui, ó. Você precisa da Bíblia. E ler esse livro, estar perto de alguém que ministre a você a palavra do Senhor. Esse é o Evangelho. Então, Paulo está falando para Timóteo para enfrentar a vida não com outras armas, mas com o Evangelho, né? Até porque sabemos que nós temos três inimigos contumazes. Satanás, o diabo, João 10:10, fala que veio para roubar, matar e destruir. A gente tem o mundo, que é um sistema pecaminoso caído, que a Bíblia vai nos ensinar que esse mundo jaz no maligno, né? Não ameis o mundo, nem aquilo que nele há. As Escrituras nos ensinam isso. Esse mundo que Efésios 6:10 fala que existe uma luta, não é nem contra o sangue, nem contra a carne, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nesse mundo
tenebroso. Né? A Bíblia vai nos ensinar acerca da nossa luta contra a carne, a nossa velha natureza adâmica caída. Né? Eu sempre, quando falo da carne, eu lembro dos filmes de Schwarzenegger, porque nos filmes dele ele sempre fala assim: eu voltarei. A carne é sempre esse inimigo que está dizendo assim: eu vou voltar. E quando você menos espera, você tem uma atitude, um comportamento que é extremamente carnal. E a gente sabe que a gente só elimina o poder da carne mediante uma vida no Espírito. Se não for assim, a gente não tem como. Tá? Então, é com o Evangelho, as boas notícias, que nós vamos enfrentar o mundo. Esse mundo caído com as forças espirituais do mal. É com o Evangelho que se fundamenta o Velho e Novo Testamento que nós vamos conseguir dar conta das dificuldades do tempo presente, que parece que está ceifando toda a esperança que nós temos acerca de uma vida, de uma qualidade de vida. Parece que de 2019 para cá, do final do ano para cá, a gente perdeu a esperança de um monte de coisa. Mas nós que temos a palavra, nós temos que saber que nosso Deus é um Deus grandioso, é maior do que qualquer circunstância que nós estamos vendo por aí. Então, esse Evangelho, que é o bom combate, tem a ver com o plano de Deus, com o plano da salvação, com o grande amor de Deus sobre cada um de nós. Então, é com esse Evangelho é que Paulo está falando para Timóteo que ele deveria enfrentar a vida. Evangelho não é proselitismo, não é moralismo, não é religiosismo. Evangelho não é imputação de regras humanas sobre a vida das pessoas. Evangelho é boa notícia que vem do coração de Deus para o nosso coração morto pelo pecado. Aí essa palavra que vem do coração de Deus para nós traz vida. No entanto, Jesus nos é dado como o verbo da vida. Ele é o verbo, ele é a palavra, e a palavra dele traz vida ao nosso coração. Então, podemos entender que Evangelho é a mensagem que leva ao perdido a boa notícia para os pecadores, de que há solução, de que tem esperança. Né? E eu sempre gosto de pensar numa estratégia de evangelização chamada evangelismo explosivo, ou Evangelho em suas mãos, que nos apresenta 5 pontos. E esses 5 pontos têm a ver com essa boa notícia. Então, se eu pudesse resumir esse Evangelho, na apresentação desse Evangelho para alguém, eu poderia mostrar o seguinte: que essas boas notícias implicam em anunciar para o homem, para você, que o céu é um presente dado por Deus, que não é ganho por obras e que também não pode ser comprado com dinheiro humano. É um presente, é um gift em inglês, é uma dádiva. É uma dádiva que Deus nos dá. Segundo, Deus é um Deus de amor, mas Deus é um Deus de justiça. Ele ama, mas porque Ele ama, Ele nos perdoa, mas porque Ele é um Deus justo, Ele precisa punir os nossos pecados. A Bíblia nos apresenta esse Evangelho dessa forma. Nos apresenta que o homem é pecador, que não há nada de bom em você. Por mais bonitinho, cheirosinho que você esteja, você é um pecador. A Bíblia fala: não há justo nem sequer um. E a Bíblia vai nos apontar que Jesus é aquele que morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou de entre os mortos, está sentado à destra de Deus. E que tão somente por meio de Jesus, numa atitude de fé, que nós chamamos de fé salvadora, que nós podemos nos apresentar diante de Deus, confessar Jesus com a boca, crer com o nosso coração. Isso é Evangelho. Tentei resumir sinteticamente a apresentação dessa boa notícia, desse Evangelho. Então, Paulo está falando para Timóteo que ele tem que enfrentar a vida com esse Evangelho, que apresenta o céu como um presente, que apresenta Deus como um Deus de amor, mas um Deus de justiça, que mostra que o homem é um pecador, que precisa da misericórdia e da compaixão do nosso Deus, que mostra Jesus como sendo aquele que é o nosso mediador entre nós e o nosso Deus, e que somente mediante a fé salvadora nós podemos ter acesso ao Pai. Então, em torno desses ensinos e dessas convicções é que nós entendemos que se estabelece o Evangelho. O Evangelho não se estabelece em termos de correntes, não se estabelece em termos de campanhas de prosperidade. Isso não é Evangelho. Isso não é
evangelho. Então, Paulo está chamando a atenção de Timóteo para combater o bom combate com a arma certa. Então, tem muita gente hoje que quer combater o bom combate com a arma errada. Nós temos que combater o bom combate com a arma certa. Então, combater o bom combate com a fé, tomar posse dessa vida eterna. Então, a questão é, como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso? Eu poderia dizer que muitos crentes erram, porque ao invés de combater o bom combate, eles combatem pessoas. Eu não estou aqui para ficar combatendo ninguém, brigando com ninguém. Nenhum de nós está aqui para ficar guerreando uns com os outros, né? Nós temos que combater, sim, ensinos errados, posturas bíblicas erradas, combater regras combater apenas com regras e não com o evangelho é entrar num combate com a arma errada. Então, o que eu quero dizer para você, que você tem que combater, enfrentar as lutas é com a palavra, é com o evangelho. Isso sim. Tá? E aí, como combater o bom combate? Aí, o livro de Timóteo, ele vai pontuar algumas coisas, alguns temas que podem dar a nós um entendimento, evidentemente com a iluminação do Espírito Santo, para entendermos o que Paulo está querendo dizer. No capítulo 1, verso 5, eu tenho aqui uma estratégia de como combater esse bom combate. Se você puder abrir a sua Bíblia, onde você estiver aí, você vai ver comigo o seguinte, olha, que Paulo está dizendo a Timóteo o seguinte, capítulo 1, verso 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Então a gente pode aprender aqui uma das formas de nós combatermos esse bom combate. De que forma que eu tenho que enfrentar essa luta? Aí Paulo está dizendo assim, olha, com coração puro, consciência boa e fé sem hipocrisia. Hipócritas era uma máscara que era usada dos teatros gregos, e essa máscara era usada nas interpretações teatrais. Aquilo se chamava hipócrita, porque maquiava, falsificava o rosto do ator com aquela máscara. E a Bíblia fala que nós temos que evitar o máximo possível usar esse tipo de máscara. Então ele fala que nós precisamos ter consciência boa e fé sem hipocrisia, sem usar máscara. Tá? Então, se você quer enfrentar o mal, o mundo, o pecado, a carne, viva a fé nessa perspectiva, viva a vida cristã nessa perspectiva. Luta contra o pecado, que é a santificação, com boa consciência, boa percepção da realidade. Se não tivermos boa percepção do Evangelho, podemos nos contradizer, perdendo a razão, imputando regras, comportamentos, hábitos e, sem saber, agimos com loquacidade frívola. Uma palavra estranha, né? Mas é bíblica isso. Nós podemos ter muita falatório, desviando-nos do Evangelho. Então, muita gente falando, mas se não tiver baseado nesses princípios da palavra do Senhor, vai ter muita falação, mas de Evangelho quase nada. Tá? Por isso que nós temos que considerar, alguns dizem que nós somos 33 milhões de evangélicos no Brasil, mas eu tenho as minhas dúvidas se são 33 milhões que estão pregando genuinamente o Evangelho. Segundo, qual a segunda forma que Paulo dá para Timóteo enfrentar esse bom combate? Tá? Capítulo 1, verso 8, ele fala assim, capítulo 1, 8, sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A gente está vivendo hoje um problema no nosso país, que a gente tem uma Constituição Federal de 1988, os congressistas fizeram a lei, mas só que a lei hoje está sendo lamentavelmente esquecida, jogada, rasgada, e lamentavelmente por aqueles que deveriam defender. A gente vê aí esse conflito dos três poderes. Toda lei, gente, se ela é justa, ela é boa.
Agora, o mau uso da lei é um grande problema. É isso que está fazendo, que Paulo está chamando a atenção. Esse livro aqui, né, eu gosto muito dos Salmos de número 19, que fala assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Mas a Bíblia, na mão de uma pessoa que não sabe usá-la, pode ser a mãe de muitas heresias, muitos ensinos falsos. Quanta gente já não trouxe sérios problemas porque ensinou inadequadamente as Escrituras. Então Paulo está chamando a atenção porque ele está dizendo assim: olha, como é que nós podemos combater o bom combate? Conhecendo a lei que é boa e fazendo bom uso dela. Tá? Ele fala: sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo legítimo, correto. Tá? Nós temos, por exemplo, nos anos 70, eu sou de 64, né? Nos anos 70, um americano que pregava a Bíblia chamado Jim Jones. Talvez a geração de hoje nunca tenha ouvido falar desse homem. Mas década de 80 foi muito claro a evidência desse homem chamado Jim Jones. Ele montou um acampamento, levou milhares de pessoas e em determinado dia ele pegou veneno e orientou que seus seguidores bebessem, e cerca de 900 pessoas morreram em Johnstown, nome da cidade, né? Ele tinha a Bíblia nas mãos, olha só, ele tinha a Bíblia nas mãos, mas só que ele envenenou primeiro, doutrinariamente, 900 pessoas, os seus seguidores. E depois lhes deu veneno, literalmente, de fato. Então, heresias matam a percepção da realidade e a espiritualidade das pessoas, e essa heresia que Jim Jones pregou trouxe a morte de 900 pessoas que se embebedaram com veneno. Por quê? Mau uso. O cara com a Bíblia na mão, ensinando coisa errada. Então, é o que Paulo está dizendo, que a lei é boa. Agora, já que a lei é boa, nós temos que pregar com fidelidade aquilo que a lei diz. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Terceira forma de nós combatermos o bom combate. Então, vou repetir aqui. Primeira delas, coração puro e consciência e boa consciência. Segundo, conhecendo a lei que é boa. Terceiro, reafirmando o valor do bom combate. Onde é que a gente encontra isso? Onde é que a gente encontra a base para fazer essa afirmação? Capítulo 1, verso 18 e verso 19. Quando Paulo vai dizer assim: este é o dever de que te encarrego, falando para Timóteo, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Então Paulo está querendo dizer o seguinte: olha, Timóteo, eu ministrei sobre a sua vida, eu te ensinei aquilo que a palavra diz, uma referência às profecias, né? Então, Timóteo foi um discípulo de Paulo. Paulo foi um grande mestre, um discipulador por excelência. E quando ele ensinou um excelente conteúdo. Um excelente conteúdo. Então Paulo diz: olha, eu te encarrego para que você combata firmado naquilo que você aprendeu, daquilo que está escrito. Combater mantendo a fé e boa consciência. Então, o segredo para o sucesso era esse, combater, mas a chave para o fracasso era esquecer dessas profecias. Abandonar a palavra da profecia e a boa consciência põe a sua vida espiritual à deriva. O barco não aguenta as pancadas das ondas e afunda, naufraga. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar. Isso significa apostasia, abandono da fé. Quantas pessoas que passaram a não dar valor às Escrituras Sagradas, passaram a esquecer daquilo que ela diz, desprezando a palavra do Senhor, e hoje naufragaram. Conheço um sem número de pessoas que retrocedeu. Eles estavam diante do fato de caminharem com aqueles que estavam andando com Cristo, mas eles retrocederam, lamentavelmente. Por conta de quê? Porque não reafirmaram o valor do bom combate. Por que nós fazemos uso do credo apostólico?
Por que nós fazemos uso da confissão de fé de Westminster? Por que nós sempre, quando temos alguém que vai ser ordenado pastor, presbítero, diácono, ele tem que fazer uma reafirmação de fé, exatamente para ele não esquecer que o ministério e a vida dele, sobretudo de liderança, está pautada em cima de valores da fé, os quais nós não abrimos mão. E aí Paulo está chamando a atenção, porque pessoas que abriram mão disso, apostataram, abandonaram a Cristo, apostataram da fé. E quarto ponto, capítulo 2, verso 9, o apóstolo Paulo está falando que uma das formas que Timóteo tinha que ter para enfrentar o bom combate era mantendo o bom senso. Mantendo o bom senso. Capítulo 2, verso 9 fala assim: da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviaram com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso. Né? O que eu quero dizer com isso? O que esse texto me ensina? Quando a Bíblia fala de bom senso, embora aqui seja uma referência específica à condição da mulher, mas bom senso é uma virtude que é para homem e para mulher. O homem tem que ter bom senso e a mulher também tem que ter bom senso. Aqui, o alcance é um aspecto ético, de comportamento, aspecto comportamental. Mas a gente pode fazer uso dessa expressão bom senso para, de maneira ampla, entender que Paulo está chamando atenção quando usa essa palavra, não só simplesmente referindo-se às mulheres, mas para falar que todos nós precisamos de bom juízo, equilíbrio, julgamento nas decisões. E pessoas que não fazem bom uso do juízo, do julgamento das decisões, elas não têm bom senso. Nós lamentamos que nós estamos vivendo um tempo no nosso país onde muita gente que está nos primeiros escalões ou em vários poderes, parece que falta bom senso, falta equilíbrio de decisões. E aí, irmãos, a Bíblia fala que a igreja ela tem um ministério de profecia. E os profetas, no contexto do Velho Testamento, denunciavam o pecado e apontavam a solução. E hoje nós, como igreja, nós não podemos nos excluir dizendo, não, está tudo certinho. Não, nós temos que denunciar, está errado. E ao mesmo tempo dizer, o caminho é a redenção. O caminho é falar aquilo que Cristo nos ensina. Então, nesse sentido, nós precisamos estar atentos ao fato de que bom senso é essa capacidade de equilíbrio, de sabedoria, de razoabilidade, de capacidade para avaliar situações. E com isso, cada circunstância das quais nós nos envolvemos, nós fazemos uso desse bom senso que vai nos levar à sabedoria. Tá? Por exemplo, eu sou um motorista bem antigo, né, de carteira de motorista ou de carta de motorista, como queiro. Né? Então a gente lembra de um tempo em que, para licenciar o carro, alguns anos atrás, você precisava do kit de primeiros socorros. Foi uma determinação que foi estabelecida pelo DETRAN, enfim, pelo Departamento de Trânsito Nacional. Todo carro tinha que ter um kit primeiro socorro. Mas você se lembra que eles mandaram que todo mundo tivesse o kit, mas eles não providenciaram o quê? O kit. Mandaram todo mundo ter, mas não disponibilizaram o kit. Então, quer dizer, que decisão incoerente, né? Decisão incoerente, porque todos queriam comprar, mas não havia o kit para que as pessoas pudessem fazer uso dele no carro e se passasse por alguma barreira de trânsito, saber, eu tenho aqui o kit. Então eles fizeram a lei, mas não disponibilizaram antes disso todo o recurso necessário para que os motoristas tivessem acesso àquilo. Ou seja, faltou bom senso. Depois decidiram, em caso de acidente, chame o SAMU. Foi uma decisão baseada no 8 ou 80. Faltou o quê? Faltou bom senso. Bom senso. Aristóteles, um filósofo
grego, ele disse o seguinte: o bom senso é o elemento central da conduta ética, uma capacidade virtuosa de achar o meio termo, de distinguir uma ação correta. Tá? O evangelho é perfeito, mas é preciso bom senso por parte dos semeadores, é preciso bom senso por parte dos evangelistas, dos pastores, dos professores, dos pais, dos líderes, dos músicos, dos crentes, dos discípulos, de todos nós. Nós precisamos de bom senso. E então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, você quer enfrentar o bom combate? Tenha bom senso. Tenha bom senso. Repito, é preciso ter, primeiro, coração puro e consciência boa, conhecendo a boa lei. Eu tenho que conhecer essa lei, tá? Reafirmar o valor do bom combate, baseado nas escrituras, nas profecias. Quarto, manter o bom senso. Manter bom senso. E, gente, hoje nós precisamos de bom senso. Aprenda a contar de 1 a 100, não mais de 1 a 10. Porque às vezes a gente, nossa, puxa vida, faltou um pouquinho para eu não perder a paciência com aquilo. Nós precisamos lidar muito, irmãos, com bom senso nos dias de hoje, em todos os setores da vida. E aí Paulo está dizendo, para a gente enfrentar o bom combate, nós precisamos de bom senso. Quinto, ter um bom testemunho. Capítulo 3, verso de número 7 de 1 Timóteo, Paulo está dizendo assim, capítulo 3, 7. Pelo contrário, é necessário que, no caso, ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aqui é uma referência à qualificação de líderes, bispos ou presbíteros, anciãos que estavam sendo chamados para servir ao Senhor. Lembrando o seguinte, embora a gente tenha essa descrição específica, muitos textos aqui, irmãos, se aplicam a todas as áreas da vida. Então, mas só os presbíteros têm que ter esse comportamento, só os pastores têm que ter esse comportamento. Na verdade, se a gente pensar assim, a gente está fazendo uma interpretação errada, uma hermenêutica errada das Escrituras. Então, muitos textos da Bíblia se aplicam a todos nós. Então, esse texto é só para o pastor, é só para o diácono, é só para o presbítero, é só para o líder. Não, muitas coisas para todos nós, servos e servas do Senhor. E ele está falando assim, que é preciso ter bom testemunho, bom testemunho, a fim de não cair no opróbrio do laço do passarinheiro. Bom testemunho. A palavra testemunho aqui vem da origem grega amartia, mártir. Aquele que viu e testemunha com a própria vida um momento ou algo. Então, testemunha, aquele que estava lá, aquele que viu. Então, ou seja, quando a Bíblia fala assim, em Atos 1:8, diz que receberam poder para serem testemunhas, receberam poder para que de alguma forma eles pudessem ser usados pelo Senhor e atestarem, nós cremos em Cristo. Atos 2:32 diz assim, a esse Jesus Deus ressuscitou, do que somos testemunhas. Atos 26:16 também fala assim, Paulo diz que foi constituído testemunha de Cristo. Então, a palavra testemunha é aquele que estava lá. E aí, amartia também tem a ver com aquele que paga o preço, que é um mártir, paga o preço de dizer, eu estava lá, eu vi. Entendamos, o bom testemunho é a confirmação verídica do que viu, do que ouviu e fez. E qualquer informação diferente é um falso testemunho inadequado, é mentira, é falso, é crime, é fake news. Então a Bíblia está falando para nós que a gente não pode produzir fake news, uma vida espiritual falsa, uma vida espiritual inadequada. Isso é fake news. E você sabe quem é o pai do fake news? João capítulo 8, verso 44 fala que é o diabo, que é o pai da fake news. O diabo é o pai da mentira. Ele não se firma na verdade, aí diz assim, fala daquilo que lhe é próprio. E é próprio Satanás produzir mentira. Como produziu mentira, falando com Eva, que se ela comesse, ela não morreria. Não, se vocês comerem, vocês serão como Deus.
Na verdade, se vocês comigo, vocês vão ter a mesma natureza. Gente, olha só, Satanás, o pai do fake news. Então, o mau testemunho, ou testemunho falso, tem a ver com a natureza demoníaca, pagã, perversa, satânica, com esse que a Bíblia chama de pai da mentira. Agora, aquele que nasceu de novo, aquele que nasceu da água e do Espírito, aquele que foi convertido, aquele que foi chamado para viver a vida cristã, ele não tem motivos para dar mau testemunho, para dar fake news, para dar falso testemunho. Eu me lembro que, eu não sei quem é que falou isso de mim. Eu vou contar uma experiência pessoal. Eu estava já para o meu 7º ano de casado. Eu tirei férias e tinha ido para Porto Seguro com a minha esposa. Eu fui lá, eu e ela, né, como se fosse uma nova lua de mel, né? A gente estava ali em Porto Seguro. Deixamos as filhas com os avós em Juiz de Fora. E aí veio um amigo meu que estava no Canadá e passou na casa dos meus pais em Juiz de Fora. E esse amigo chegou lá e chegou muito preocupado, perguntando aos meus pais por mim. E porque chegou ao ouvido dele que eu estava separado da esposa e que estava despojado do ministério. Meu Deus do céu, olha só que notícia terrível. Olha só, ele chegou lá no Canadá, que eu não estava no pastorado, que já havia divorciado da esposa. Meu Deus do céu, onde esse povo tirou? E eu em plena lua de mel, lá em Cabo Frio, lá em Porto Seguro. Meu Deus do céu, como as pessoas têm capacidade de produzir mentira, de falar coisas que na verdade não são verdades, de darem falso testemunho. Como as pessoas são capazes de fazer essas coisas absurdas. E até hoje eu não sei a fonte, eu não sei quem é que falou aquilo para aquele irmão meu, aquele amigo, né, que até hoje mora no Canadá, um grande amigo meu, nós trabalhamos juntos, ele já está há mais de 15 anos no Canadá. Mas, lamentavelmente, né, essa notícia chegou para ele, uma notícia falsa. E uma notícia que remetia a um comportamento inadequado meu. E eu estava com a minha esposa em plena lua de mel e engajado do ministério. Então, lamentavelmente, irmãos, muitas pessoas, às vezes, não dão bom testemunho. E não falam de maneira a serem testemunhas da verdade, né? São testemunhas da mentira. E Paulo está falando para Timóteo que é preciso ter compromisso em dar um bom testemunho, principalmente para os de fora, né? Os de fora do mundo, porque o mundo nos observa, né? Jesus disse: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Por que os de fora? Porque os de fora estão olhando para a nossa vida, estão olhando para o nosso comportamento, estão também desejosos, né, se assim o Espírito Santo lhes aprover e dentro da soberania de Deus tiver um plano para alcançar essas vidas, podem ser transformadas pelo testemunho vibrante, pela palavra que nós pregamos e pelo compromisso que nós temos com o Evangelho, e pregarmos o Evangelho de maneira que a palavra eficazmente chegue a esses corações e traga grandes transformações. Então, o que nós precisamos estar atentos? Paulo está falando: Timóteo, faça bom uso do bom senso, mas também faça uso do bom testemunho. Testemunho. Perigo. Quem aceitar essa ideia de que não precisa dar bom testemunho porque não tem compromisso com a verdade, inequivocamente eu quero dizer que essas pessoas estão tremendamente erradas. Então Deus está olhando para as nossas vidas, como o mundo também está olhando para as nossas vidas. Então nós precisamos de bom senso e dar bom testemunho. E aí concluo com esse estudo, onde
nessa breve reflexão, como é que a gente vai enfrentar o mundo. Ano 2020, pandemia, isolamento social, o cerco se fechando, luta com emprego, luta com grana, luta com relacionamentos. A nossa liberdade está restrita até que se diga o contrário. Conflito racial, conflito social, racismo estrutural, racismo social e várias questões envolvendo as nossas vidas. Como é que nós vamos enfrentar isso tudo? Filosofia, com nosso pensamento, com as nossas armas? As nossas armas não serão eficientes para lidar com tudo isso. A arma que você tem, que eu tenho, é o Evangelho. A arma que nós temos é a palavra do Senhor. E a capacitação que nos foi dada, nos é ensinada em Efésios capítulo 6, que as armas que o Senhor tem nos dado não são outras, senão o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, preparação do Evangelho, com o qual nós podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. É isso sim. Enfrentarmos com uma vida cheia do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5 nos ensina acerca dessa vida no Espírito. Uma vida em obediência à palavra do Senhor. Aí sim nós vamos enfrentar com altivez todos esses inimigos. E ainda que a gente saia, entre aspas, ferido, ou ainda que a gente perca a vida por conta disso, nós não abrimos mão do Evangelho. Que Deus assim nos abençoe, que Deus possa abençoar a sua vida e que você use dessa estratégia. Se puder, assista novamente esse estudo, dá uma conferida nos textos, dê uma lida lá no livro de Timóteo e certamente Deus pode fortalecer a sua fé e a sua vida espiritual. Vamos orar e a gente vai estar encerrando então esse momento. Pai Santo, obrigado, ó Deus, por esta noite, pela palavra do Senhor, por partilhar a palavra do Senhor com as pessoas, ainda que por meio desse caminho que é o YouTube, mas que ela chegue nos corações e fortaleça a fé de muitos queridos irmãos. Ó Deus, abençoe também, ó Deus, para que nenhum de nós saia desse enfrentamento, ó Deus, enfraquecidos, mas que os crentes saiam vitoriosos, porque a nossa vitória é o Senhor. O Senhor Jesus nos ensina, ó Deus, acerca dessa vitória, dessas bem-aventuranças, e o apóstolo Paulo nos ensina que em Cristo somos mais que vencedores. Nós cremos piamente nisso e confiamos a nossa vida ao Senhor. Abençoa aqueles que estão enfermos fisicamente, traz cura sobre eles. Oramos, ó Deus, pelos que estão desempregados, para que haja oportunidade de trabalho. Oramos pelos que estão aflitos, para que haja a paz, que haja calmaria, sossego, a alma aliviada, fortalecida pelo Senhor. E o refrigério, ó Deus, do Teu Santo Espírito seja sobre a vida das pessoas. Aqueles que estão, ó Deus, em pecado, que voltem para o Senhor, que se arrependam do pecado e voltem-se para o Senhor. E nos abençoe, ó Deus, para que, ó Deus, não cessemos de pregar a palavra do Senhor com autoridade, com vida, com temor e com a certeza de que o Senhor há de prosperar no coração das pessoas o Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.